Bom dia, turma do sexto ano. Hoje, então, dia 26 de outubro. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, referente ao caderno 7. O nosso tema ainda é a história antiga, aquela história antes de Cristo, e o nosso conteúdo é Roma Antiga, Roma antes do nascimento de Cristo. Tudo bem? Na aula passada, que foi sábado letivo, vocês fizeram atividade 3. Hoje, nossa aula é referente à atividade 4 e atividade 5. Vamos lá? Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é a cultura romana, né? Quando eu falo cultura dentro desse contexto aqui, eu estou querendo dizer das manifestações culturais. Então, nós vamos falar sobre alguns costumes, um pouco de ciência, de técnicas, né? De convivência que eles tinham dentro desse Império Romano. Não só no Império, né? Lá na monarquia, república e império. Vamos lá? Então, nós vamos começar aqui falando do latim. Isso mesmo. A língua romana era o latim, né? Hoje o latim é uma língua que nós chamamos de morta, porque não tem falantes. As pessoas ainda escrevem o latim, conhecem o latim, mas não falam o latim, né? Então, a nossa língua portuguesa tem como base o latim, não só a nossa língua. Vocês vão ver aqui no texto que a professora coloca aqui, ó, francês, espanhol, o português, até mesmo o italiano, ok? São línguas que derivaram do latim. Outro item muito interessante para a gente estudar e ter conhecimento, que é a respeito do direito. Isso mesmo, o direito, ele surge na Roma Antiga, né? Sobretudo, algumas instituições, como o fórum, né? Os tribunais, os magistrados, que eram juízes. Então, quando você estuda direito na universidade, você vai estudar o direito romano, porque foi a primeira forma, assim, ordenada dos conhecimentos jurídicos se fizeram de uma forma consolidada, tá? E o direito romano influenciou toda a constituição da formação dos direitos nos países, tá bom? Outro item que vocês vão ver é sobre a arquitetura. Então, eu destaco aqui da arquitetura, tem no livro de vocês também. Vocês podem estar pesquisando na internet. São os aquedutos e outros também, outras construções, mas eu destaco muito a questão dos aquedutos que eles faziam para transportar a água nas cidades, né? Então, hoje, várias cidades da Europa têm os aquedutos. Aí nós vamos falar aqui também da questão da religião. Então, os romanos, como os gregos e todos os povos que nós estudamos, com exceção dos hebreus, eles eram politeístas, tá? Vocês vão estar lendo aqui e vão estar encontrando. Aí a gente vai para as atividades. Então, na letra A, podemos afirmar que os romanos eram politeístas. Explique. Então, você vai explicar o que quer dizer politeísta e o que o texto fala. Na B, você vai ter que ler o seu livro de história. Você vai ter que pegar aqui, ó, página 282, que lá está falando sobre a religião romana e identificar 3 deuses romanos. Tudo bem? Na letra C, identifique 2 características. 2, tá bom? Do direito romano, apresentado aonde? Na página do seu livro, na página 285. Então, aqui você vai usar o livro. Na letra D, segundo o texto, qual era a língua dos romanos? E que outras línguas surgiram a partir da língua romana? Bem, a professora acabou de mencionar e tem nesse próprio texto acima, como nós já falamos. E, concluindo essa atividade, leia a página 284 do seu livro sobre os aquedutos e responda qual é a função de um aqueduto. Aí vocês vão estar lá, tá bem claro isso lá no texto.
Então, nessa atividade, nós falamos da arquitetura, língua, religião, direito. Agora, a gente vai para um tema bem interessante, que é sobre o cristianismo, ok? É bom vocês saberem, né, que Jesus Cristo, eu já comentei isso quando a gente falava da linha do tempo, e vou fazer uma linha do tempo aqui para vocês. Ó, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, lembra do C que a gente fazia na sala de aula? Quando Jesus Cristo nasce, e nós consideramos como o ano 1, ele nasce dentro do período do Império Romano. Tudo bem? Mas você sabe que o cristianismo é aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Então, um cristão é quem segue Jesus Cristo. Tudo bem? O cristianismo vai se expandir principalmente depois da morte e ressurreição de Jesus. Aqui eu coloquei um texto falando, estudando sobre a história do povo hebreu, que mais tarde ficou conhecido como judeu. Na tradição religiosa dos judeus, havia a profecia da vinda do Messias. Então, por que eu coloquei isso? Porque Jesus Cristo, gente, ele era judeu. Ele vivia na Judéia. E a região da Judéia, se vocês olharem naquele mapa do Império, ele foi dominado pelos romanos, tá bom? Então, Jesus nasce nessa região dominada pelos romanos e após a sua morte e ressurreição, nós vamos ter uma nova religião, que é o cristianismo, tá bom? Muito bem. E aí a gente vem aqui, segundo a Bíblia, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, que na época era uma província do Império Romano, que a professora já escreveu, sob o governo de Otávio Augusto. Então, o imperador era o Otávio Augusto. Jesus nasce lá na Judéia, na cidade de Belém. Ele vive nessa região, né? Depois da sua morte e ressurreição, os seus apóstolos vão aí o quê? Contar a vida de Jesus. E aí começam as pessoas a seguirem, né, os ensinamentos de Jesus. E aí nós temos o cristianismo. Aí muitos alunos, eu ia falar crianças, perguntam assim, católico, né, o católico é cristão? Sim. O evangélico é cristão? É que eu não consigo escrever. Ele é cristão? Sim. Qualquer religião que siga Jesus Cristo, seus ensinamentos, é considerada uma religião cristã. Tudo bem? Que muitos perguntam, mas eu sou cristão? Sim, você é, se você segue esses ensinamentos. Tudo bem? Bom, e vocês vão estar usando nessa atividade a página 286 e 287 do livro de História, que lá fala um pouquinho da história de Jesus. E aí a gente começa falando dos dois fatos, cite dois, que levaram Jesus a ser condenado à morte de cruz. É bem interessante, por que Jesus foi considerado a morte de cruz? Por que ele não foi enforcado ou mesmo esfaqueado? Porque a morte de cruz era considerada a pior morte dentro do contexto do Império Romano. Nem que as pessoas eram crucificadas e seu corpo era exposto, geralmente na entrada das cidades ou num ponto mais alto, né? Servindo de exemplo por ter feito um crime e esse crime levou àquela morte. Então, Jesus sofre a pior morte dentro do contexto dos romanos, tá bom? Da sua época. Vamos lá, aí vocês vão falar dos motivos. Na letra B, vocês vão falar para mim, olha lá, após a morte de Jesus Cristo, seus ensinamentos continuaram a ser transmitidos a vários povos. É verdade. Quem foram responsáveis por essa divulgação? Então, olha, não foi a internet, nem o rádio, nem satélite, né? Foram pessoas. Quem foram essas pessoas? Eu até já falei inicialmente, mas vocês vão achar nesse texto. Na letra C, vários povos que habitavam as regiões ao redor do mar Mediterrâneo passaram a seguir o cristianismo. Então, lembra? O cristianismo é seguir as ideias de Jesus Cristo. Conforme a religião cristã se expandia, então o que é expandir? Expandir é crescer, aumentar, né?
as autoridades romanas passaram a perseguir os cristãos. Isso é verdade. Então, os cristãos, inicialmente, eles foram muito perseguidos pelo Império Romano. Mas por quê, professora? Por que os romanos perseguiam os cristãos? Porque os romanos eram, vamos ver quem lembra aqui comigo, qual que era a religião que nós vimos na atividade anterior? Eles eram o quê? Politeístas, não é isso? Ao acento. Isso. Então, eles acreditavam em vários deuses. Já o cristianismo, ele vem pregando o que nós chamamos na história, como nós estudamos no povo hebreu, o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Então, para as autoridades romanas, isso era uma grande ameaça. Tá bom? Então, explique o motivo de tal perseguição. Bom, aqui eu já comentei alguma coisa, mas no livro vocês vão encontrar também. Na letra D, em 313, olha que interessante. Quando a gente já olha um ano dessa forma, então eu já sei que na linha do tempo, vou colocar aqui, ele já está depois de Cristo. Tá bom? Então, se não tem o AC do lado, no caso aqui, não tem esse AC, né? Não tem. Então, nós estamos falando já depois do nascimento de Cristo. Então, em 313, o imperador Constantino concedeu o Edito de Milão. O que esse documento determinava? Olha, esse documento aqui é um documento muito importante para os cristãos na época, tá? Então, aí vocês vão estar respondendo. E para finalizar, hoje nós temos a letra E. Em que ano a religião cristão, não, tá errado aqui, ó. Você vai me ajudar. Você vai tirar esse O aqui, ó. Em que ano a religião cristã, tá? Se tornou a religião oficial de Roma? Então, o imperador, ele vai se converter e aí ele vai proclamar o cristianismo como uma religião oficial do império. E eu tô perguntando o ano. Qual foi o imperador que transformou o cristianismo? Vamos voltar aqui. Em religião oficial? Muito bem. Então, aí a gente vai. É interessante essa atividade que, inicialmente, de perseguidos, né? Os cristãos depois vão ter uma liberdade de culto dentro do império. O império torna oficialmente a religião cristã. Ok, gente? Então, nós vamos fazer a atividade 5 hoje e também a atividade 4. Todas com base no seu livro de história, ok? E a atividade 4 também vocês podem usar como fonte esse texto aqui inicial. Um abraço e até a nossa próxima aula de história.